Olá, gente querida, que a graça, a paz e a alegria sejam multiplicados em seus corações. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou falar sobre o poder da oração. Você que pode estar aí enfraquecido na sua fé, através desse vídeo de hoje, eu aposto que você vai sair daqui fortalecido, porque a oração, ela tem muito poder. O fato de você orar vai trazer para você todo o poder para destravar todas as áreas da sua vida. Creia, porque a oração, ela tem poder. Quanto mais você ora, mais poder de Deus é liberado sobre a sua vida. Mais a sua fé é alicerçada, mais você passa a criar uma atmosfera, um campo de fé, para que Deus possa manifestar na sua vida todas as bênçãos, porque tudo que pedirdes em oração, crendo-o recebereis. É isso que está escrito em Mateus 21, 22. Então você vai sempre receber de acordo com a sua fé. E quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais fé vai ser gerada no seu coração e você vai fazendo cada vez mais orações poderosas através da palavra. Então fica até o final para você ver o poder que tem uma oração. Mas antes, eu já peço para que você deixe o seu like para abençoar o canal. E se você não é inscrito, venha se inscrever, faça parte dessa família. Compartilhe também essa palavra, se ela te edificar. Combinado? Mateus 7,7 diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Bom, a primeira coisa, então, para você ter uma oração respondida por Deus, é você pedir. Você precisa pedir, você precisa buscar e bater na porta até ela ser aberta. E uma vez que você crê o suficiente para chegar diante do trono da graça, pedir algo a Deus, você precisa crer o suficiente e permanecer nessa fé até você receber, porque não há nada que seja impossível para Deus. Na Bíblia há diversos exemplos, diversas orações que foram feitas por pessoas com fé e que elas foram atendidas. E eu listei aqui para passar para vocês, para que vocês creiam que através da oração tudo é possível àquele que crê. E a oração, ela tem muito poder. É muito importante você saber que orações, elas são sementes. E como toda semente que é lançada no reino espiritual, ela vai ter um tempo para germinar, para crescer, até vir a manifestação. Então você nunca pode desistir daquilo que você tem orado. Primeiro exemplo de oração respondida na Bíblia, que eu vou colocar aqui para vocês, é a oração de Jabes. A oração de Jabes quebrou toda a maldição hereditária. Toda a hereditariedade maligna foi cancelada através da oração de Jabes. 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10 diz: Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado da sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, significando, em meio a muito sofrimento, o dei à luz. É sabido que Jabes rogou a Deus de Israel, que tu me abençoes e aumente minha propriedade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus concedeu o que pediu em oração. Na Bíblia inteira, você só vai encontrar sobre Jabes nesses dois únicos versículos. Jabes, ele foi concebido em meio a muito sofrimento e muita dor. Provavelmente a mãe sofreu muito no parto. A mãe estava muito angustiada e colocou esse nome fatídico, esse nome que carregava ali uma maldição, que era todo o sofrimento e a dor da mãe. E Jabes, ele não quis aceitar essa herança na vida dele.
E ele orou a Deus, pedindo para que Deus o abençoasse, alargasse as fronteiras dele, tornasse ele um homem importante, um homem nobre. A palavra diz que ele foi o mais ilustre da sua tribo e que o mal não afligisse ele. Que mal? O mal que já estava na linhagem, esse mal de sofrimento, esse mal de dor, pela oração que ele faz, pedindo para que Deus tornasse ele um homem grande, alargasse as fronteiras dele, abençoasse ele. Ele não queria passar pela mesma história dos antepassados. Então, através dessa oração feita com fé, todo o mal foi quebrado na vida de Jabes, porque ele pede, Senhor, que o mal não me aflija, esse mal que já vem acompanhando aí as gerações, que ele não me atinja, que a partir de mim seja feito tudo novo. E a palavra diz que a oração dele foi atendida. Deus concedeu o pedido de Jabes. Então Jabes ele não aceitou. Se na sua família tem uma tradição, algo que você percebe que acontece com todo mundo, você pode se levantar em oração e dizer: Senhor, a partir de mim isso vai ser diferente. Eu vou ser a pessoa que vai fazer a diferença nessa geração e construir um novo legado para as gerações futuras. Então você pode se levantar em oração e reivindicar isso sim, pelo sangue e pelo nome de Jesus. João 14, versículos 13 e 14 diz: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A segunda pessoa que orou na Bíblia e teve a sua sorte mudada foi Jó. Nenhum outro sofreu na Bíblia tanto quanto Jó. Jó, ele perdeu tudo o que ele tinha. Os bens, os filhos, os animais, a saúde. Jó sofreu amargamente, mas em momento algum Jó se voltou contra Deus. Questionou sim a existência dele, questionou o porquê de tanto sofrimento, mas ao final, depois de tudo, Jó ainda orou pelos seus amigos, intercedeu por eles, os mesmos amigos que o criticavam e achavam que Jó havia cometido um erro muito grave para estar naquela situação. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Jó 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. A oração, ela revela muito sobre o nosso coração. Quando nós intercedemos por alguém no meio do nosso sofrimento, Deus muda o nosso cativeiro. Então, cativeiros são quebrados através do poder da oração. Quando você ora, quando você esquece a sua dor, mesmo em meio a muitos sofrimentos, você ainda consegue orar, principalmente por aqueles que te fazem mal. Então, pode esperar, porque Deus não só vai virar o teu cativeiro, como também vai restituir em dobro por todo o sofrimento que Ele permitiu que você passasse. Então, quando você guarda a sua dor e começa a interceder pelo seu próximo e até mesmo pelos seus inimigos, Deus, Ele muda a história. Deus, Ele vira o cativeiro e Ele muda decretos. Então, se você está passando por uma situação de cativeiro, aonde você se sente preso, comece a interceder. Ore pelo seu próximo, ore pelos seus inimigos, ore abençoando pessoas e você vai ver que Deus vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua sorte. Amém? Um outro exemplo de diligência na oração é Daniel. Daniel era considerado um homem excelente e ele orava 3 vezes ao dia. E Daniel, ele era perseguido justamente porque ele era excelente, porque ele orava, a ponto dos poderosos começarem a invejar Daniel e buscar uma falha em Daniel, algo que pudesse denegrir a imagem dele. A intenção do imperador era nomear Daniel para um cargo alto no governo, e isso fez com que os invejosos então levassem até o rei a sugestão de um edito.
Neste edito foi ordenado que nenhuma oração poderia se fazer naquele local a nenhum deus ou qualquer outro ser humano, senão o próprio rei. A pena para quem orasse, então, durante esse tempo de edito, era ser lançado à cova dos leões. Mas Daniel não obedeceu ao edito, ele permaneceu orando. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Daniel 6:10. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando ajuda a Deus. Então notem, queridos, que eles tentaram achar uma falha em Daniel, não encontraram. Prestaram atenção e viram que Daniel orava durante 3 vezes ao dia. Perceberam que Daniel era protegido por conta das orações que ele fazia, e então inventaram esse edito, esse decreto para Daniel parar de orar, porque se Daniel parasse de orar, ele iria ficar descoberto espiritualmente. Então o poder da oração é que ela traz para você uma cobertura espiritual. O próprio Espírito Santo me revelou que todos aqueles que oram, eles têm uma cobertura espiritual. Uma cobertura que é colocada à sua volta. Então você está protegido quando você ora. Então a oração, ela traz o quê? Uma proteção, não só para você, para sua casa também. A sua casa também é coberta e todos aqueles que você intercede também são cobertos. E talvez agora você esteja se perguntando: nossa, mas eu oro tanto, por que eu passo por tantas lutas? A questão é que Deus, ele não impede que você passe por lutas, mas ele te livra na luta. O próprio Daniel, ele foi lançado à cova dos leões, porém os leões nada fizeram contra Daniel. Então Deus não isentou Daniel de ir para a cova, mas ele livrou Daniel dentro da cova. Talvez você esteja passando por várias provações, mas em todas o Senhor vai te livrar, porque a palavra diz que o justo, ele passa por muitas aflições, mas que o Senhor o livra de todas. Não é de algumas, é de todas. Então você precisa confiar na palavra do Senhor e entender que muitas vezes ele vai permitir sim as suas provações, porém ele vai te livrar no meio delas. Persevere na sua oração, faça como Daniel, que mesmo em meio à intimidação, ele não parou de orar. E por isso ele teve livramento. Então a oração, ela também concede livramentos. Quando você está em uma dificuldade, uma provação, tenha certeza que orando o Senhor sempre vai te livrar. Daniel 6:22 diz: Eis que o meu Deus enviou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou decreto contra o Senhor, ó Majestade. Tendo uma vida reta com Deus e fazendo orações constantes, podem tramar o que quiserem contra você, porque Deus, ele é um justo juiz, ele é o olho que tudo vê. Então entenda que a oração, ela concede livramentos. Deus muitas vezes não vai te impedir de passar por provas, mas ele vai sempre te livrar. Lembre-se muito bem disso. Por isso, não pare de orar. Faça como Daniel, ore de contínuo todos os seus dias e você verá o quanto Deus está protegendo você, sua casa, sua família, tudo que ele tem colocado nas suas mãos. Confia no Senhor e ora continuamente. Amém? A oração, ela também traz soluções, revelações e respostas para as inquietações que você tem em sua vida. Jeremias 33 diz: Clama a mim e anunciar-te-ei as coisas grandes e escondidas que tu não sabes. Então, quando você busca por uma revelação do Senhor, algo que você não compreende, algo que você precisa saber, tenha certeza que a resposta virá através da sua oração.
O Senhor vai se comunicar com você e Ele vai trazer para você, em algum momento, a resposta daquilo que te aflige. O próprio Daniel precisava de respostas a respeito de visões que ele estava tendo. Ele queria compreender o significado daquelas visões e o Senhor então atendeu a oração de Daniel, como nós vemos aqui em Daniel 10:12. E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas. Sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as tuas orações, elas foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremo, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Uma coisa importante que vocês precisam saber é que muitas vezes você vai orar e a resposta ela não vai vir imediatamente. Está havendo uma batalha no céu, como a gente pode ver aqui através dessa palavra de Daniel. O anjo apareceu para Daniel, mas 21 dias após o dia da primeira oração. E ele confirma: olha, Daniel, desde que você orou pela primeira vez, a sua oração foi ouvida, mas eu fui resistido, houve uma batalha no céu. Então, muitas vezes você não vai obter a resposta imediatamente, você vai se ver em meio a guerras, aflições, é porque está tendo uma batalha no céu. Então, você precisa perseverar até que a sua resposta chegue. Mas a oração, ela sempre vai te trazer uma resposta, ela sempre vai te trazer uma solução. Por isso você precisa estar orando por tudo aquilo que te aflige, por tudo aquilo que você precisa saber, que você não sabe, você precisa clamar ao Senhor. Porque do momento em que você clamar, tenha certeza que Ele já ouviu e a resposta virá. Amém? A oração, ela também traz cura. O rei Ezequias, ele foi acometido por uma grave enfermidade. E o profeta Isaías foi até ele dizendo: olha, Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque a sua enfermidade ela não tem cura e você vai morrer. E a palavra diz que ao ouvir essas palavras, ele virou o rosto para a parede e ele começou a orar. 2 Reis 20, a partir do versículo 2 diz: ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé. Ah, Yahvé, ó eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te nesse momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade, integridade de coração, e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias e o fez chorar copiosamente. Imagina, queridos, o quão difícil deve ter sido para Ezequias ouvir aquelas palavras vindas da boca de um profeta tão renomado como o profeta Isaías. Mas a reação dele foi virar a cara para a parede e orar. Ele entendeu que naquele momento somente a oração poderia livrá-lo daquela enfermidade que o levaria para a morte. E a palavra diz que antes que o profeta fosse embora, ele saísse daquele recinto, então Deus fala com ele novamente: olha, volta lá, fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele e que eu vou curar ele. 2 Reis 25 diz: volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz Yahvé, o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração, as tuas súplicas e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Depois de 3 dias subirá à casa do Senhor. Então, queridos, olhe que o Senhor, ele não só ouviu a oração, como ele disse que viu as lágrimas. Deus, ele vê as suas lágrimas que você derruba quando ninguém vê. E ele ouve as suas súplicas, até mesmo aquelas baixinhas que você diz silenciosamente com a sua boca em meio a muitas pessoas. Senhor, me cura, Senhor, me ajuda, Senhor, me livra dessa enfermidade. E eu estou aqui como profeta de Deus para dizer que o Senhor ouviu as tuas orações e Ele vai te curar. Assim como Ele curou Ezequias, Ele vai te curar. E você vai testemunhar a grandeza de Deus na sua vida. Receba pela fé essa profecia e tome posse da sua cura.
Deus não te colocou para ouvir isso à toa. Tenha certeza que Ele ouviu as tuas orações e a tua cura já está batendo à tua porta. Receba pela fé no nome de Jesus. Amém? E para você que espera há um bom tempo aí por um milagre, eu quero dizer que a oração ela tem o poder de trazer o seu milagre à existência. 1 Samuel 1, nós temos a história de Ana. Ana era uma das esposas de Eucana. E Ana, ela sofria com a esterilidade. O desejo de Ana era ser mãe, mas ela, por conta dessa esterilidade, ela era oprimida pela rival dela, a Penina. Então Ana, todos os anos, subia ao templo para adorar o Senhor. Todos os anos ela subia ao templo para sacrificar, mas o coração dela desejava, ansiava por esse filho. E Ana não desistiu, Ana orou, ela perseverou, mesmo sofrendo todas as afrontas de Penina, Ana não desistiu. 1 Samuel 1, a partir do versículo 9 diz: certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares, à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti. Ana estava sofrendo com a humilhação, então muitos que estão em busca de um milagre estão passando por um momento de humilhação. Eu não sei se esse é o seu momento, mas o clamor, a tua oração vai trazer à existência o teu milagre. Ana já estava desfalecendo, ela estava profundamente amargurada. Ela estava profundamente abatida e sofrida, chorando muito. E por isso ela fez um voto. O voto foi a chave de acesso, onde ela conseguiu ali acessar o milagre dela. Enquanto Ana orava, o sacerdote da casa observava. Ele notou que a Ana, ela mexia os lábios, porém não se ouvia o som da voz dela, ao ponto de ele achar que Ana estava embriagada. Imagina o quanto Ana estava sofrendo para levantar essa suspeita, esse julgamento no sacerdote da casa. E eu vou contar um segredo a vocês. A oração que é feita no momento da sua maior aflição é a oração que sai com maior poder. Então, enquanto o sacerdote estava ali achando que ela estava embriagada, o poder já tinha sido liberado pela boca de Ana. Quando ela fez aquele voto ao Senhor, o Senhor automaticamente já encaminhou o próprio sacerdote até ela. A observação do sacerdote, prestando atenção na Ana, já era um mover de Deus, porque o sacerdote iria liberar a palavra que mudaria a vida de Ana. 1 Samuel, a partir do versículo 16, diz: não julgues a tua serva como uma mulher embriagada. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então Eli lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. A palavra nos diz que no dia seguinte eles se levantaram e foram embora, e que o Senhor se lembrou, respondendo favoravelmente à oração de Ana. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho, a quem chamou de Samuel, explicando: eu o roguei a Yahvé, eu o pedi a Yahvé. Como podemos ver, a oração, ela tem muito poder. Aquele que persevera na oração, aquele que confia no Senhor, nunca será confundido. Mateus 21, 22, repetindo para vocês: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. A fé, ela é a moeda mais valiosa do céu. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer que do momento que você orou, Deus ouviu a tua oração e Ele já está trabalhando para trazer à existência aquilo que você orou. A oração, ela é uma semente poderosa que, lançada no reino espiritual, vai germinar, vai crescer até o momento da manifestação.
Então nunca desista da sua oração, porque a sua oração, a semente que você lançou no reino espiritual, ela vai frutificar. Amém? A Bíblia, ela não menciona, mas nós vemos pelo texto que a Ana, ela teve que esperar muito até que Deus abrisse a madre dela. Então não desista da sua oração, mesmo que esteja demorando, persevere, porque Deus vai conceder o pedido que você tem levado a Ele constantemente em oração. Ore por tudo e ore por todos, em todo o tempo todo, até que Deus responda a sua oração. E se você está com dificuldades para orar, eu aconselho você a dar uma olhada no meu vídeo, Os 4 Inimigos da Oração. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Queridos, eu vou ficando por aqui, abençoando muito você, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Persevera na sua oração. E depois passa aqui para testemunhar a glória e a bondade de Deus na sua vida. Combinado? Um beijo grande, fiquem com Deus e até mais.